Mensagens do Evangelho. A administração local na igreja. A diferença entre dom e ofício. Existe uma diferença entre dom e ofício, porém os cristãos quase sempre confundem dom com ofício. Tentar colocar um dom, como é o pastor, para funcionar como um ofício em uma igreja local é uma nova clara desse equívoco. Dom e ofício são duas coisas distintas nas Escrituras. O dom é exercitado em relação ao corpo de Cristo. O ofício é uma responsabilidade em conexão com a casa de Deus. O dom é para edificação, enquanto o ofício tem a ver com governo ou administração. Se por um lado o dom é universal para todo o corpo, por outro, o ofício é uma responsabilidade local, isto é, para uma assembleia local. Existe uma exceção no caso do apostolado. O apostolado é tanto um ofício quanto um dom. É o único caso nas Escrituras em que um ofício é algo universal. Atos capítulo 1, verso 20, 1 Pedro capítulo 5, verso 1. 12 dos discípulos do Senhor foram designados para o ofício do apostolado. Marcos capítulo 3, verso 14, Lucas capítulo 6, verso 3, Atos capítulo 1, verso 20. O Senhor fez isso quando ainda estava no mundo. Judas caiu em transgressão e seu ofício, bispado, cargo ou ministério, dependendo da tradução, foi dado a outro homem, Matias. Salmos capítulo 109, verso 8, Atos capítulo 1, verso 16 ao 26. Todavia, eles receberam o dom do apostolado do Espírito, depois que o Senhor ascendeu à sua posição celestial à destra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Os dons, conforme mencionamos, fluem de Cristo no céu. Aqueles homens foram então dados à igreja para ajudá-la e se estabelecer na verdade. Subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Efésios capítulo 4, verso 8 a 11. Uma pessoa que tem uma responsabilidade local, ofício, em uma assembleia, pode também ter um dom para ensinar ou pregar publicamente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Mas quando as escrituras tratam de dom e ofícios, uma coisa não é confundida com a outra. Quando entendemos a diferença entre essas duas coisas e como as escrituras as tratam de formas distintas, percebemos quão longe da verdade estão afirmações do tipo: ele é o pastor de uma igreja. Em circunstâncias normais, um servo do Senhor nunca é o único dom em uma igreja local. Tampouco ele deve ficar restrito a exercitar seu dom em uma igreja local, ou até mesmo em uma seita dentro da igreja. O seu dom lhe foi dado para ser usado para o proveito de todo o corpo de Cristo. O modo biblicamente correto de dizer seria: ele é um pastor na igreja.